Olá, meu irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Mais uma vez nós estamos aqui unidos para deixarmos mais um vídeo aqui nessa plataforma e para os irmãos abençoados que têm nos ajudado bastante em divulgar a mensagem do Evangelho Eterno, a mensagem da graça de Deus. Meus queridos, continue aí deixando a sua inscrição, continue compartilhando nossos vídeos, continue deixando na aba dos comentários aí qualquer opinião sua, tá? Nem que seja um bom dia, boa tarde, boa noite, nem que seja um oi, nós estamos satisfeitos, porque o comentário também nos ajuda muito, tá bom, meu querido? Então dê a sua opinião, me fale aí como que você está encarando esses trabalhos dos nossos irmãos da graça, todos, sem exceção, inclusive o nosso irmão Alberto. Eu só sou mais um, não é? E eu tenho certeza que todos os nossos irmãos queridos que pregam a graça, o Evangelho Eterno, estão aqui só num propósito: libertar pessoas dos enganos religiosos. Falar em engano religioso, meu querido, de todas as aberrações, de todas as aberrações, de todos os enganos que existe lá na tradição religiosa, no sistema religioso, o que mais me revolta é este aqui que eu vou deixar para você. A mensagem do véu. A mensagem do véu que foi rasgado lá no templo. Talvez uma das maiores aberrações que existe, que a tradição religiosa não ensina, não pregam, não faz questão das pessoas saberem qual foi o real significado daquele véu ter rasgado ali no templo. Talvez uma das passagens bíblicas que mais me revolta. E olha que eu não vou em Mateus, eu não vou em Lucas, eu não vou em Marcos, eu não vou em João, nos livros históricos. Eu quero falar do véu, mas usando um versículo que Paulo, que não assistiu à questão do véu, à questão da crucificação, mas ele relata uma coisa muito importante. Cadê o sistema religioso que diz que prega graça? Que dizem que vivemos em graça? Cadê o sistema religioso? Cadê? Sendo que o próprio Jesus, no diálogo que ele teve com a samaritana, ali em João 4, ele é taxativo quando diz que o verdadeiro adorador não é aquele que estão dentro dos templos, não é aquele que estão frequentando montes, não é aqueles que trabalham com campanhas, não é aqueles que dão dízimo em dinheiro, não é aqueles que comem pão e bebe suco e diz que é o corpo do Senhor, não é aqueles que ainda batizam a pessoa em águas, que era o batismo da ablução, lavagem por fora, que o verdadeiro batismo, desde o juízo em Israel, do ano 70, é o que está em Romanos 6. O verdadeiro batismo é acreditar na morte e na ressurreição do Senhor, porque muita gente pensa que batismo só é válido se você passar na água. Queridos, batismo é algum ritual que você ali entra ou você se permite na sua vida para que possa simbolizar uma passagem. Batismo é passagem. Por isso que existe batismo. Aqueles que vencem uma corrida de moto, de carro. Existe o batismo daquele que está saindo da vida de solteiro para a vida de casado. Existe o batismo quando alguém é formado na capoeira, formado no judô, formado no halterofilismo. Então, batismo é passagem. Por isso, Páscoa significa pechar, ou seja, passagem. Então, batismo, para você que pensa que batismo é o do cristão é água, não. João, o próprio João que batizava em água, ele foi taxativo quando diz: eu batizo com água para arrependimento. Mas para quem não conhece o que é um advérbio, vai aí
uma, uma indicação, vai aí uma ideia. Quando João diz, mas após mim, o mas é um advérbio. Ele está falando que o batismo em água valeria até que Cristo viesse. Porque quando Cristo viesse, ele iria batizar as pessoas com o Espírito Santo, que é selo, e com fogo, que era o juízo. Fogo, o pentecostal, ele acha que é pular e falar labachúrias e essas coisas. Eu podia falar um monte de coisa aqui, mas não vou falar não. Querido, batismo com fogo não é isso aí que o mundo pentecostal conhece, não. Batismo com fogo, ele está falando do juízo que viria quando acontecesse a plenitude dos tempos, que teria que cumprir a 70ª semana de Daniel, lá profetizada por ele. Mas isso aí não é, querido. Não, isso aí não é. Então, para você que é pentecostal, que eu acreditava nisso também, porque eu era uma pessoa totalmente descrente das coisas reais da palavra, eu era um nécio, eu era um tolo, eu era uma pessoa que não entendia de Bíblia e achava que entendia. Porque para mim, né, quando eu comecei a receber convites para pregar, eu estava, né, para mim, aquilo ali era tudo na minha vida. Mas graças ao nosso eterno Criador, muita gente não entende, meus queridos. Muita gente não entende que cada geração passa por uma mudança. Graças ao meu eterno Criador, eu sou sobrevivente para relatar mais uma mudança. Se você olhar as 7 dispensações da Bíblia, em cada dispensação aconteceu uma mudança. E hoje eu vivi o suficiente para ver mais uma vez uma mudança de que as pessoas estão se libertando do sistema religioso e entendendo o Evangelho da Graça e estão entendendo que nós estamos na era das eras, onde Deus em nós não precisamos passar por crivo de religião para nos considerarmos ou para configurarmos como filhos do eterno Criador. Abra sua Bíblia, meu querido, em 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, melhor, 2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 10. Quem escreveu isso aqui foi o apóstolo Paulo. 2 Timóteo 1, versículo 10. Vamos ler o 9 e o 10. Que Paulo está falando deles, os judeus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu vivo o tempo eterno. Eu estou há 2000 anos depois da cruz. Eu estou há 2000 anos depois de Paulo. Então, Paulo escreveu isso aqui para quem vivesse nos tempos eternos. Ele estava dizendo que nos tempos eternos haveria uma mudança outra vez. E eu vivo essa mudança. Você vive essa mudança. Por quê? Porque você está começando a entender o Evangelho eterno, as boas novas eternas, as notícias eternas, está se libertando ou já se libertou do crivo religioso e está vivendo livre para Deus. A mensagem do véu rasgado ali no templo. É isso que eu vou trazer para você. Olha agora o verso 10. E que agora, era o tempo presente de Paulo, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte. Aí muita gente não acredita.
destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. Você só vive duas vezes se você acreditar no mistério do Evangelho. Você só vive duas vezes, essa vida e a outra, se você acreditar no mistério que o Evangelho Eterno traz. A mensagem do véu rasgado é isso aqui, meu querido. No Antigo Testamento, ou no Antigo Israel, preste atenção, apenas o sumo sacerdote, preste atenção, não é o sacerdote. No Antigo Israel, apenas o sacerdote, o sumo sacerdote, ele podia uma vez no ano, meu querido, uma vez no ano, passar pelo véu e entrar no Santo dos Santos. E lá em Êxodo, capítulo 26, versículo 31, e Hebreus 9, 1 a 8. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia passar pelo véu e entrar no Santo dos Santos. Porque tinha ali o pátio das preposições, tinha o pátio do santo e o Santo dos Santos. Nessa parte, além de ter todo aquele pátio exterior, tinha o pátio inferior, e dentro desse pátio inferior, aí sim era o tabernáculo, existia os três cômodos. Mas no Santo dos Santos, aonde estava a Arca da Aliança, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava ali para quê? Justamente para levar o pecado do povo, simbolizado por sangue de sacrifício de animais. Agora, desde que aquele véu foi rasgado, lembre-se, quando Jesus deu o brado na cruz, está consumado, aquele véu rasgou-se de cima embaixo, de alto a baixo. O que simbolizava aquilo, meu querido? Desde que aquele véu foi rasgado, o caminho para Deus estaria ou estava aberto a todos os seres humanos. Cada pessoa, então, a partir dali, pode chegar livremente a Deus, conforme Hebreus 10 e 19. Então, o rasgado véu significou que o muro da separação que existia entre Deus e os homens, ele foi quebrado. E é muito bom você entender que, lembre-se do Muro de Berlim. Se você não entende o que o véu do templo significou, é só você buscar na história, pesquisa aí, o que aconteceu quando o Muro de Berlim veio abaixo. Você vai entender. Meu querido, então, o véu do templo, quando ele rasgou de alto a baixo, não foi de... ele não rasgou assim, ele rasgou assim, ó. Então, o rasgar daquele véu, meu querido, significou muita coisa. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a primeira coisa que aquele véu do templo, quando foi rasgado, sabe o que significou ali? O fim de todos os cultos levíticos. Quando você vai em Romanos, deixa eu ver se eu acho aqui, eu estou com minha Bíblia aberta aqui. Em Romanos, no capítulo 10, o versículo 12, olha que interessante aqui. Romanos 10 e 12. Pois não há diferença entre judeu e grego, o mesmo
é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Então, a primeira coisa que aquele rasgado véu significou o quê? O fim de todos os cultos levíticos. A partir daquele momento, todo mundo tinha direito a chegar-se a Deus. Mas o que me deixa mais triste é que a religião, ela costurou o véu de volta, tomou para eles, pegou para eles. Eu esqueço esse verbo direto. Pegou para eles como se eles que tivessem, vamos dizer assim, a prerrogativa, essa é a palavra que eu queria lembrar, essa prerrogativa da salvação, quando o véu do templo foi rasgado, ali significou, primeiro, o fim de todos os cultos levíticos que haviam na época. A partir daquele momento, todo mundo, podia ser judeu, podia ser grego, tinham acesso ao Criador. Então vem a religião e pega a prerrogativa para ela, querendo substituir o sacrifício de Cristo como se fosse eles que tivessem se sacrificado pelo ser humano. Essa é a pior tristeza. Que quando eles dizem que você tem que ter religião, tem que ter denominação, você tem que ter dízimo, tem que ter uma carteira de dízimo no bolso, você tem que ter um cartão de membro no bolso. Se você quiser ter acesso a Deus, você tem que ter isso. Então, eles estão pisando no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Segunda coisa, que aquele rasgado do véu significou: chegamos a Deus apenas pela morte de Jesus Cristo, de Jesus, ali na cruz. Hebreus 10 e 19. Hebreus 10 e 19 vai dizer o quê? Vai dizer isso aqui, ó. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. E a religião diz que você só tem direito a chegar ao céu se você passar por quem? Pela bendita, amaldiçoada, bandida religião. Esse povo que querem que você frequente um templo evangélico porque você tem que dar dinheiro. O único objetivo, porque que eles ensinam a você a ter religião, a ter denominação, frequentar um templo, é porque eles precisam tirar dinheiro de você, eles precisam continuar metendo terror na sua vida, metendo medo para você crie uma expectativa de medo e frequenta esses alçapões malignos. Então, a segunda coisa que o véu do templo ensina quando ele foi rasgado, essa é a mensagem do véu quando foi rasgado, é você, nós chegamos a Deus pela morte de Jesus Cristo. Você viu o que Paulo disse aqui? Paulo não, Apolo. Você viu o que ele diz aqui? Ele diz: portanto, irmãos, temos ousadia para entrar nos Santos dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. Não é pela religião, não é pelas obras, não é pelo dízimo, não é pela Santa Ceia. Não, queridos. Você tem ousadia para entrar nos Santos dos Santos é pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. É pelo véu que se rasgou de cima embaixo. A terceira coisa, o caminho para o santuário celestial, ele foi aberto por causa da intercessão que ele fez pelos judeus,
quando morreu pelos pecados dos judeus. Não é a intercessão que o seu pastor faz. Não. Não é a intercessão que o círculo de oração faz. Não. Não é a intercessão pelo culto de doutrina, não, querido. Não é isso. Quando o muro da separação foi quebrado, todo mundo tem acesso a Deus sem passar pelos rituais dos cultos levíticos. Mas quando você entra dentro de um templo religioso, você vai ver lá, trouxeram de volta todos os sacrifícios dos cultos levíticos. Por quê? Porque você, praticando os cultos levíticos, você tem a sensação que você está se ajudando em obter sua salvação. Mas quem disse isso? Aprenda de uma vez por todas que Cristo, ele se fez maldito pelos judeus. Como eu e você nascemos depois da cruz, nós já nascemos abençoados, justificados e salvos, o nosso espírito em Cristo. Mas o espírito, ele nunca esteve na balança entre salvação e condenação. O espírito que volta para Deus é o espírito das pessoas que têm esse espírito de Deus dentro dele. Agora, quem não tem o espírito, a sepultura é a morte eterna. Foi para a sepultura, acabou. Virou esquecimento. Agora, eu quero falar uma coisa para você. Somos anjos espíritos. Mas é um assunto para outro vídeo. Somos anjos espíritos. Você já se perguntou, vou terminar o vídeo deixando uma curiosidade. Você já se perguntou por que todo ser humano ele precisa dormir? Já se perguntou? Claro que você vai falar assim, por causa do cansaço. Ou é? Por causa do cansaço? Então me pergunta, o Espírito de Deus que está dentro de nós, para onde ele vai durante o sono? Que eu e você tem? É um assunto para outro vídeo. Mas eu quero te deixar aí curioso, porque nós estamos trabalhando nisso. Evangelho eterno é isso. Nos direciona para o que é a eternidade com Deus. Irmão Cláudio Mendes, um abraço. Irmão Messias de Souza, um abraço. Irmão Geraldo Moraes, um abraço. Irmão Elcio de Jesus, um abraço. Irmão Rogério de Jesus, um abraço. Irmão Júlio Chaves, um abraço. O irmão Erivelto Soares, um abraço. Os nossos irmãos André Pimentel, um abraço. O nosso irmão Jailson Gomes, um abraço. O casal aí abençoado, o nosso irmão Jailson e a sua esposa, muito obrigado, um abraço. E a todos os irmãos, inclusive aqueles que eu estou esquecendo. Tá bom, meu querido? Todo um abraço e nos ajude a divulgar o nosso canal. Eu estou pedindo aqui encarecidamente, mas se você acha que eu quero crescer só o número de inscritos, não. É porque eu preciso melhorar também a minha vida. E quanto mais pessoas se inscrever, mais eu vou lutar para melhorar mais ainda o nosso cenário, o nosso canal, o nosso conteúdo. Eu já tenho uma responsabilidade muito grande. Quando eu estou na minha casa, eu procuro sempre gravar alguma coisa baseado na palavra do Eterno Criador. Amém? Um abraço a todos. E vocês inscritos, eu não posso esquecer. Muito obrigado e fica na paz do Eterno. Amém? Graça eterna.